Olá, pessoal. Abordaremos agora as alterações cíclicas de volume e pressão, tanto nos vasos sanguíneos quanto no coração, vinculadas ao ciclo cardíaco. Então, nós vamos dar enfoque aqui às alterações de fluxo e pressão na circulação sistêmica, começando pelos vasos arteriais. Então, esse gráfico, ele mostra as alterações de volume e de pressão no arco aórtico em função das diferentes fases do ciclo cardíaco. E a gente pode observar claramente que a maior variação, tanto do fluxo sanguíneo quanto da pressão, vai ocorrer na fase de esvaziamento ventricular, ou seja, quando o coração está ejetando sangue para o arco aórtico. Então, o pico do fluxo sanguíneo aórtico, ele vai ocorrer no final da fase de esvaziamento rápido. E a variação desse fluxo é bastante grande durante a fase de ejeção, né? Podendo vir de valores levemente negativos a valores positivos próximos de 30 litros por minuto. Na análise das variações de pressão, então a gente vê que a pressão no arco aórtico, ela também vai aumentar, então, por ocasião do esvaziamento ventricular no arco aórtico, né? Sendo que essa pressão, então, vai variar de valores próximos a 80 milímetros de mercúrio para valores próximos a 120 milímetros de mercúrio. E uma vez tendo sido atingido esse pico de pressão, então pico de pressão sistólica, né? Essa pressão vai decrescendo lentamente durante a diástole até atingir novamente valores próximos a 80 milímetros de mercúrio. Então, a diferença entre essa pressão máxima ou sistólica e a pressão mínima ou diastólica é denominada de pressão de pulso e ela tem aproximadamente 40 milímetros de mercúrio de pressão. Muito bem. Essas alterações que a gente está vendo, tanto no fluxo sanguíneo quanto na pressão, eles não vão ocorrer só no arco aórtico. Na realidade, eles vão se refletir em outros vasos arteriais também. Aqui nós podemos observar, então, novamente, o traçado do pulso de pressão lá no arco aórtico, né? E a alteração do formato dessas ondas de pressão à medida que a gente se direciona para vasos arteriais cada vez mais distantes do coração. Então, observem que essas curvas, elas vão ter uma subida mais íngreme do que lá no arco aórtico, e elas também vão ter uma maior amplitude, certo? Tanto que o pico de pressão sistólica, ele vai aumentando à medida que a gente vai se tração, certo? Então, embora essas curvas de pressão se tornem mais amplas, então do arco aórtico em direção às artérias mais distantes, a pressão arterial média ela não sobe, muito pelo contrário, ela cai, porque o principal componente da pressão arterial média é a pressão diastólica, não a sistólica, certo? E essa alteração no formato da curva das ondas de pressão, ela está muito relacionada com a complacência dos vasos, tá? Então, vocês vejam que a pressão de pulso é igual ao débito cardíaco dividido pela complacência. O que é essa complacência? É o grau de distensibilidade dos vasos. Então, um vaso muito complacente é aquele vaso que vai receber uma quantidade adicional de sangue e acomodar esse sangue sem promover alterações importantes de pressão intravascular. Então, a gente pode fazer a comparação da complacência, por exemplo, entre vasos venosos e arteriais, que a gente já comentou lá na nossa primeira aula. Os vasos venosos são muito mais complacentes que os vasos arteriais, ou seja, alterações de volume sanguíneo dentro de vasos venosos significam menos alteração de pressão intravascular do que o aumento
do volume sanguíneo dentro de um vaso arterial, por exemplo. E assim como a gente vê que vasos venosos são mais complacentes que vasos arteriais, a gente também observa que o arco aórtico ele vai ter uma complacência diferente em relação aos vasos arteriais mais distantes. Né? Os vasos arteriais mais distantes eles vão apresentar uma distensibilidade menor, o que significa que para cada volume de sangue que eles receberem, eles vão ter um aumento mais pronunciado de pressão, certo? Então, quanto menor é a minha complacência, maior é a pressão de pulso, né? Por isso, a curva muda de formato à medida que a gente se afasta do coração. Então, esse gráfico é uma outra forma de mostrar essa alteração da pressão de pulso, tá? Então, em vez de eu estar mostrando vários gráficos seguidos, o que foi feito nesse gráfico é sobrepor as curvas, né, do pulso de pressão do arco aórtico, da artéria torácica, ilíaca e femoral. Então, nesse gráfico é muito clara a alteração do formato da curva, o estreitamento dessa curva, né, e o aumento em sua amplitude, tá? Esse pulso de pressão, ele trafega muito rapidamente ao longo do sistema circulatório. Então, a velocidade de propagação é de 3 a 5 metros por segundo no arco aórtico e lá na aorta descendente, e na periferia, essa velocidade pode chegar a mais de 15 metros por segundo, certo? Então, quando a gente ausculta o coração e palpa ao mesmo tempo a artéria radial, a gente percebe que para cada ejeção do ventrículo esquerdo, a gente sente um pulso de pressão na artéria radial, certo? Então, a gente é capaz de medir a frequência cardíaca palpando a artéria radial. E a gente pode fazer isso pela velocidade dessa onda de pressão ao longo do circuito circulatório, que é uma velocidade de propagação muito rápida e maior que a do fluxo sanguíneo. Ela não é sinônimo de fluxo sanguíneo, certo? Ela é uma onda de pressão se propagando ao longo do sistema circulatório, ao longo da árvore arterial. A pressão de pulso, ela pode variar de acordo com diferentes situações. Então, vocês têm um traçado aqui da pressão de pulso aórtica em indivíduos normais, na situação de aterosclerose e de estenose aórtica, certo? Então, essa situação de aterosclerose, ela está muito relacionada ao envelhecimento, certo? No envelhecimento, ocorre uma diminuição da complacência dos vasos pela formação aterosclerótica. Então, vasos menos complacentes são vasos menos distensíveis, certo? O que significa que o aumento do volume sanguíneo dentro desses vasos vai promover um aumento muito mais pronunciado de pressão quanto em indivíduos jovens ou em indivíduos saudáveis, certo? Uma outra condição que agora vai achatar a curva da pressão de pulso aórtico é a estenose aórtica. Então, a estenose, né, é uma situação na qual o diâmetro da válvula aórtica está reduzida. Então, na verdade, o ventrículo não vai conseguir ejetar a quantidade normal de sangue para o arco aórtico. Como eu estou ejetando menos sangue para esse arco aórtico, a curva da pressão de pulso aórtico vai se tornar achatada. À medida que nós nos dirigimos, então, dos grandes vasos arteriais para as arteríolas, a gente percebe uma atenuação desses pulsos de pressão, que tendem a desaparecer lá nos capilares, certo? Então, essa atenuação do pulso de pressão, ela vai acontecer porque quando a gente se movimenta
do coração, né, dos grandes vasos arteriais em direção aos capilares, aumenta a área da secção transversa dos vasos, certo? Então, os vasos arteriais, eles vão continuamente se dividindo, formando vasos arteriais cada vez mais finos. Então, se eu somar a complacência de todas as minhas arteríolas, eu vou ter uma complacência muito maior do que aquela lá na aorta, né? E lembrem que a complacência é inversamente proporcional à pressão de pulso. Então, como agora a complacência, por características da própria árvore arterial, está aumentando, a pressão de pulso diminui. E outro fator relacionado à diminuição da pressão de pulso na periferia é a própria resistência ao fluxo de sangue, que é muito elevada lá nas arteríolas. Inclusive, as arteríolas, elas são denominadas de vasos de resistência. Então, essa resistência, ela depende muito do calibre do vaso. E as arteríolas são vasos bastante fininhos e musculares. Então, eles oferecem uma resistência significativa ao fluxo sanguíneo, de forma que vocês observam uma queda da pressão arterial média em direção aos capilares, e essa queda é muito intensa lá nas arteríolas, né? Que são os vasos de resistência, e à medida que essa pressão arterial média vai caindo, vão caindo também esses pulsos de pressão. Então, eles vão se tornando lentamente mais achatados, até que lá nos capilares eles desaparecem. Então, lá nos capilares o fluxo sanguíneo vai passar a ser contínuo, tá? Então, como é que um fluxo sanguíneo pulsátil pode passar a ser contínuo? Então, essa sequência de gráficos, né, mostra o pico de fluxo de sangue no arco aórtico e em vasos arteriais cada vez mais distantes do coração. E o que a gente pode olhar é que com o ciclo cardíaco, essas ondas de fluxo e o pico sistólico de fluxo vão sendo achatadas, certo? Então, a gente percebe que o pico sistólico lá no arco aórtico está em torno de 30 litros por minuto. Na aorta abdominal já é 6 litros por minuto só. E quando a gente vem lá para a artéria renal, a gente vai ter um pico de fluxo abaixo de 1 litro por minuto, certo? Então, essas alterações no pico sistólico do fluxo sanguíneo ao longo da árvore arterial se devem às sucessivas ramificações, né, dessa árvore arterial. Ou seja, todo aquele fluxo sanguíneo que passou pelo arco aórtico agora vai sendo dividido nos diferentes ramos dos vasos arteriais que vão se formando à medida que a gente se desloca lá do coração para a periferia do organismo, certo? A gente observa também nesse gráfico um componente diastólico de fluxo sanguíneo muito importante, tá? Então, ele é aparente especialmente lá na aorta abdominal e na ilíaca, né? Depois ele também vai se tornando um pouco mais achatado, certo? Esse componente diastólico, ele é fundamental para manter o fluxo sanguíneo durante a diástole ventricular, porque embora o coração seja uma bomba intermitente, o fluxo sanguíneo para os tecidos e para a realização de trocas deve ser contínuo. Então, esse componente diastólico, ele vai garantir que o fluxo sanguíneo continue chegando nos tecidos mesmo durante a diástole ventricular, né? E ele é resultante das características da parede dos vasos arteriais. Lembrem que a gente comentou que os vasos arteriais são reservatórios de pressão. Então, fica um pouco mais fácil de entender o papel desse componente diastólico do fluxo sanguíneo
quando a gente compara esses dois esquemas aqui. Então, eu tenho um reservatório de água, eu tenho uma torneira, e a água que sai desse reservatório, ela é ou conduzida para um tubo de vidro, então um tubo rígido, ou para um tubo de borracha, portanto elástico, certo? Então, nesse nosso esquema aqui, no momento que a gente abre a torneira e deixa ela aberta, a gente vai produzir um fluxo contínuo de água a uma determinada pressão constante, tá? Então, uma pressão constante de 10, como no nosso exemplo aqui, certo? E como essa pressão é constante, o fluxo de água vai ser igual nesse tubo rígido e nesse tubo elástico, certo? Então, eu vou ter um fluxo de saída igual nos dois tubos. A questão é que o nosso sistema cardiovascular, ele não funciona abrindo a válvula e deixando ela aberta simplesmente para escoar líquido. O nosso sistema circulatório, ele tem uma bomba intermitente, que é o coração. Então, é como se eu ficasse abrindo e fechando essa válvula. Então, cada vez que eu abro, eu produzo fluxo de sangue, cada vez que eu fecho, eu paro esse fluxo, certo? Então, nesse sistema de ficar continuamente abrindo e fechando a válvula, se a gente fizer o registro de pressão aqui no conduto principal, a gente vai ver que ele vem do 0 para o 10, volta para o 0, volta para o 10 e assim por diante. Cada vez que eu abro, a pressão está lá em cima, e cada vez que eu fecho a torneira, a pressão está lá embaixo, certo? Agora, eu vou olhar esse registro de fluxo no meu vaso rígido e no meu vaso elástico. O que eu observo? No vaso rígido, o meu fluxo sanguíneo, ele vai ter o mesmo padrão da minha pressão, ou seja, vai ser um fluxo sanguíneo intermitente. Quando a torneira estiver fechada, eu não vou ter fluxo algum. Quando minha torneira estiver aberta, eu vou ter fluxo de líquido. Por outro lado, se eu deixo esse líquido circular num conduto elástico, né? Esse conduto elástico, ele vai se distender quando receber o líquido e acomodar esse líquido e vai liberar esse líquido quando a minha torneira fechar, de forma que eu vou ter um movimento, um fluxo sanguíneo constante. Eu nunca paro de ter fluxo sanguíneo ao longo dos meus tecidos, né? Eu vou ter um fluxo sanguíneo maior ou menor, mas ainda assim o fluxo sanguíneo vai ser contínuo, certo? Então, os nossos vasos arteriais são como esse tubo elástico, certo? Quando eles recebem sangue durante a sístole ventricular, eles se distendem e acomodam esse sangue. Mas no momento que o nosso coração entra em diástole, que a nossa torneira fecha, as características elásticas do nosso vaso vão fazer ele tender a voltar ao diâmetro original dele, de forma que seja mantida uma pressão mínima dentro desse conduto, que vai manter um fluxo sanguíneo constante nos tecidos, certo? Então, resumindo, os nossos vasos arteriais são elásticos, eles são capazes de acomodar o sangue que eles recebem durante a sístole e liberar esse sangue para os tecidos durante a diástole. Então, na realidade, os nossos vasos arteriais, eles vão converter um fluxo sanguíneo intermitente, gerado pelo coração, que tem um ciclo intermitente, em um fluxo sanguíneo contínuo sendo direcionado lá para os tecidos. Então, aqui a gente tem um esquema mostrando, então, resumindo, né, o que a gente abordou de ondas de pressão e volume nos vasos arteriais, certo? Então, o fluxo sanguíneo e a pressão vão variar ao longo dos vasos em função da arquitetura da árvore arterial, em função
do diâmetro desses vasos, né, da elasticidade desses vasos e do ciclo cardíaco. Muito. Agora nós vamos agregar as alterações de pressão nas câmaras cardíacas e nos vasos arteriais durante o ciclo cardíaco com pressões de pulso venosas, tomando como referência a veia jugular, certo? Observam nesse gráfico inferior as variações da pressão dentro da veia jugular ao longo do ciclo cardíaco, né? Então, desde a sístole atrial, né? Passando pela fase de ejeção do ventrículo, de esvaziamento, pela relaxamento isométrico e voltando lá para a fase de diástole. Então, a gente vai olhar em detalhe o que faz com que essa pressão venosa jugular ela caia, né, lá da sístole atrial até a fase final do esvaziamento ventricular e volte a crescer durante a diástole. Então, o pulso venoso ele é dependente de vários fatores, entre os quais a ação retrógrada dos batimentos cardíacos sobre o sistema venoso. Então, nós estamos tomando como referência a pressão, o nível pressório, lá na veia jugular. Portanto, a gente está pensando no coração direito como bomba que vai gerar essas flutuações, né, do pulso venoso. Então, durante a contração atrial, a gente tem um aumento do pulso venoso, porque essa contração atrial, ela vem acompanhada de aumento de pressão dentro do átrio. Esse aumento de pressão dentro do átrio significa que agora vai ficar um pouco mais difícil, né, dos vasos venosos se esvaziarem lá no átrio, porque ele está com uma pressão um pouco mais elevada. Então, esse sangue venoso que vai ficar dentro do sistema venoso, que não vai escoar tão facilmente, vai aumentar a pressão dentro dos vasos venosos, certo? Seguindo a contração atrial, nós vamos ter o relaxamento atrial. Se relaxa o átrio, a pressão dentro dele cai. E se a pressão dentro do átrio cai, ele recebe mais facilmente o fluxo sanguíneo. Então, o sangue escoa mais facilmente a partir dos vasos venosos, diminuindo a pressão dentro deles. No momento da contração ventricular, então, no início, né, da fase de ejeção ventricular, vai ocorrer um abaulamento, né, da tricúspide em direção ao átrio direito, certo? Então, mesmo que os músculos papilares se contraiam e tracionem a válvula atrioventricular em direção ao ventrículo, para não haver um abaulamento muito intenso, um pequeno abaulamento sempre ocorre. E esse pequeno abaulamento, ele vai gerar um leve aumento da pressão lá dentro do átrio, certo? E isso vai gerar uma onda de pressão retrógrada para o sistema venoso, então aumentando um pouquinho a pressão venosa. A partir daí, a gente tem uma queda bem pronunciada da pressão na jugular. Por que vai acontecer isso, né? Isso vai acontecer porque quando o miocárdio se contrai, ele vai tracionar, ele vai alongar os vasos venosos, certo? E esse alongamento dos vasos venosos gera queda de pressão dentro deles. Então, no ponto X aqui, a gente está no ponto mais baixo, né, do pulso venoso. A partir do ponto X, a gente volta a ter um aumento da pressão venosa, né? Agora nesse ponto V. Por quê? Porque nesse ponto V vai começar, então, o enchimento, né, do átrio
com a válvula atrioventricular ainda fechada, certo? Então, meu ventrículo vai ter lá o relaxamento isovolumétrico, certo? Significa que todas as válvulas estão fechadas e durante esse período, então, né, vai ocorrer o enchimento do átrio, porque ele é um receptáculo de sangue. Enquanto o ventrículo está relaxado, o átrio está se enchendo de sangue, certo? E no momento da abertura da válvula atrioventricular, na abertura da válvula tricúspide, o que vai acontecer? O sangue vai escoar rapidamente do receptáculo de sangue, do átrio, que estava cheio de átrio, para o ventrículo, certo? Então, existe uma nova queda, né, dessa pressão atrial, que vai se refletir retrogradamente no sistema venoso, né? Então, essa onda Y, né, ela ocorre, então, simultaneamente a fase de rápido enchimento ventricular, certo? E a partir daí, voltamos a iniciar o ciclo cardíaco até a contração atrial, certo? Então, vocês vejam que esse pulso venoso, né, e toda essa variação da pressão venosa estão diretamente relacionados a alterações lá na pressão atrial e a contração ventricular, que pode promover alteração no formato, alongamento de vasos venosos, né? E, portanto, queda da pressão dentro deles, certo? Então, o importante é que pulso venoso, ele não está relacionado a ondas de pressão em vasos arteriais. As ondas de pressão dos vasos arteriais estão sendo geradas lá pelo esvaziamento ventricular no arco aórtico e no sistema arterial, certo? Então, é um efeito anterógrado da pressão ventricular sobre a árvore arterial, diferente do que a gente está observando aqui, que é um efeito retrógrado. O pulso venoso é um efeito retrógrado, né, de alterações de pressão no coração sobre o sistema venoso. Outros fatores que podem alterar, né, a pressão venosa estão relacionadas à própria ventilação. Então, de novo, tomando como referência as jugulares, né? Quando a gente inspira, a gente observa uma queda da pressão intratorácica, tá? E essa queda da pressão intratorácica, ela vai diminuir a pressão venosa jugular, tá? Aumentando, então, o fluxo de sangue proveniente da região superior do corpo em direção ao coração, certo? Então, essa queda da pressão intratorácica, ela gera como que uma força de sucção de sangue que favorece, então, o retorno venoso das regiões superiores do coração, das regiões superiores do corpo para o coração, certo? Em contrapartida, o retorno venoso de membros inferiores ele vai ficar prejudicado, tá? Então, a gente não tem nenhum registro gráfico aqui do retorno venoso de regiões inferiores durante a inspiração, mas vocês já sabem que quando vocês inspiram, vocês diminuem a pressão intratorácica, mas aumentam a pressão intraabdominal. E esse aumento de pressão intraabdominal vai comprimir os vasos venosos e vai dificultar a volta de sangue para o coração, certo? Um outro aspecto, além da ventilação, que vai alterar a pressão venosa, né, e vai ocasionar alterações nessa pressão venosa, é a contração da musculatura esquelética, né? Então, principalmente considerando membros inferiores, onde a gente tem vasos venosos com válvulas que vão ajudar o retorno venoso contra a gravidade dos membros inferiores em direção ao coração, certo? Então, vocês têm um gráfico aqui que mostra uma escala temporal em segundos e
a pressão venosa ao nível do pé. Então, um indivíduo em posição ortostática e estático, vocês percebem que ele tem uma pressão venosa ao nível dos pés próximo a 80 milímetros de mercúrio, certo? Isso ocorre em função da distância dos pés em relação ao coração e efeito da gravidade, certo? Então, os pés estão bem abaixo do coração e isso gera uma coluna de pressão que pode chegar a 80 milímetros de mercúrio, um pouco mais. Quando o indivíduo começa a caminhar, o que a gente observa? A cada passo, a gente observa um pulso de pressão venosa, a gente vai observando pulsos de pressão venosa. Por que ocorre isso? Porque os músculos esqueléticos que estão em torno dos vasos venosos, quando eles contraem, eles vão comprimir esses vasos venosos. E essa compressão, então, dos vasos venosos vai mobilizar sangue dos membros inferiores em direção ao coração, auxiliando esse retorno venoso. Então, a cada contração dos músculos esqueléticos, as válvulas venosas, elas vão se abrir e vão permitir, então, o fluxo de sangue em direção ao coração. E quando esse músculo esquelético relaxa, as válvulas venosas fecham, impedindo esse refluxo. De forma que, ao longo da caminhada, a gente vê que a pressão venosa nos pés vai diminuindo, certo? Então, vocês já devem ter ouvido falar que ficar parado muito tempo em pé, sobretudo numa posição estática, favorece o aparecimento de varizes, certo? Por que isso acontece? Porque essa posição estática ela favorece pressões muito elevadas na circulação venosa de membros inferiores, enquanto que o movimento contínuo ele ajuda o retorno venoso para o coração e ele baixa bastante a pressão dentro desses vasos, certo? Vamos fazer agora uma análise gráfica do bombeamento ventricular para entender melhor a mecânica de bombeamento do coração, certo? Então, nós vamos estar nos referindo ao ventrículo esquerdo e esse nosso gráfico mostra a relação entre a pressão intraventricular e o volume intraventricular esquerdo. Então, nós temos aqui duas curvas, uma curva de pressão diastólica e outra curva de pressão sistólica, que vocês já observam que tem formatos bastante diferentes. Então, essa curva de pressão diastólica, né, ela corresponde ao componente passivo do ciclo cardíaco relacionado ao ventrículo, ou seja, o ventrículo está em diástole, está relaxado e está se enchendo por sangue proveniente do átrio, por diferença de pressão e depois pela contração atrial, certo? Então, vocês observam que enquanto o coração se enche lá do volume sistólico final, que é aquele volume que ficou dentro do ventrículo, da contração ventricular anterior, até o volume diastólico final, que é em torno de 120 milímetros de mercúrio, vocês praticamente não têm alteração na pressão intraventricular, certo? Em pressões acima de volumes, acima de 150 ml, a pressão diastólica começa a subir de forma mais íngreme. E isso acontece pelas próprias características de constituição do miocárdio, que a gente já viu que ele é menos distensível, menos elástico que o músculo esquelético, e pelos efeitos restritivos do pericárdio, certo? Bom, diferentemente do componente, então, diastólico da pressão, o componente sistólico é um componente ativo, porque ele envolve contração do miocárdio, certo? E esse componente sistólico, ele é muito sensível a alterações de volume.
Então, a gente vê que pequenas alterações de volume intraventricular vão ter efeitos pronunciados na pressão sistólica, até uma pressão máxima de aproximadamente 300 milímetros de mercúrio, que ocorre quando a gente chega a esse volume de 150 ml de sangue dentro do ventrículo, certo? Essa porção representada em vermelho aqui no gráfico é a porção que representa a alça pressão-volume e que indica o trabalho que o coração vai fazer para acelerar e impulsionar o sangue ao longo de um circuito circulatório com alta resistência, como é a circulação sistêmica. Então, vendo mais em detalhe essa alça, o diagrama pressão-volume do ciclo cardíaco, né? A gente observa que essa alça, então, ela traz a fase de enchimento ventricular, certo? Então, desde o momento da abertura da válvula átrio-ventricular, então, com o sangue fluindo do átrio para o ventrículo, eu vou lentamente aumentando o volume de sangue intraventricular, de 50 até 120 ml, que é o meu volume diastólico final. E, como a gente comentou anteriormente, enquanto acontece esse enchimento, né, não existe alteração praticamente de pressão intraventricular. No ponto C aqui, vai ocorrer fechamento da válvula átrio-ventricular, que está demarcando então o início da sístole ventricular, que é isométrica, né? Na primeira fase, então a gente vê que o volume de sangue é constante, embora a pressão intraventricular esteja subindo. E essa pressão intraventricular vai subir até 80 milímetros de mercúrio, que é quando ela vai ser suficiente para forçar a abertura da válvula aórtica. No momento que ocorre a abertura da válvula aórtica, então, vai ocorrer a ejeção de sangue. Primeiro, a fase rápida do esvaziamento e depois a fase lenta do esvaziamento. Então, seguindo essa fase lenta de esvaziamento, né, nós vamos ter o fechamento da válvula aórtica, então, por refluxo de sangue do arco aórtico em direção ao ventrículo, né, já que agora a pressão intraventricular vai estar abaixo da pressão aórtica. E a partir, então, daqui, a gente vai ter, desse ponto F, a gente vai ter o relaxamento isovolumétrico. Então, vocês percebem claramente a queda da pressão, embora o volume permaneça constante, que é o volume sistólico final, certo? Então, a quantidade de sangue ejetada está representada nesse eixo, é o débito sistólico. Então, essa nossa alça de pressão-volume, né, ela do ponto C até o ponto F está indicando a sístole, e do ponto F de volta até o ponto C está indicando a diástole, certo? Alterações na dinâmica desse diagrama pressão-volume vão gerar modificações do débito sistólico. Dentre os fatores, então, que vão alterar a alça pressão-volume, estão modificações da pré-carga e da pós-carga. A pré-carga diz respeito ao grau de tensão do músculo ventricular logo antes dele contrair, ou seja, o grau de tensão que foi desenvolvido pelo enchimento ventricular, certo? Então, um sinônimo de pós-carga é volume diastólico final. Quanto maior é esse volume diastólico final, mais eu estou distendendo as câmaras cardíacas, mais eu estou distendendo o ventrículo, certo? E o ventrículo vai ter que ejetar essa quantidade extra de sangue. Então, vocês observam nesse gráfico em roxo, eu tenho a situação normal, basal, né? Com o meu volume diastólico final em torno de 120 ml por minuto.
E agora eu vou promover um enchimento ventricular maior, deslocando a curva aqui do C roxo para o C vermelho, certo? Então, esse maior enchimento gera uma maior tensão intraventricular, porque distende mais a musculatura ventricular para acomodar esse volume. Então, a pré-carga está mais elevada. E vocês observam que quando essa pré-carga aumenta, o eixo aqui da contração isovolumétrica, ele é puxado para a direita. O que significa que agora essa contração isovolumétrica vai gerar uma ejeção de mais sangue, certo? De forma que o débito sistólico ele aumenta em relação à situação controle. Então, sempre que a pré-carga aumentar, sempre que o enchimento ventricular aumentar, existe a tendência a aumentar o débito sistólico, certo? A pós-carga é outro fator que vai alterar a ejeção ventricular, o esvaziamento ventricular, né? A pós-carga é a resistência contra a qual o ventrículo vai ter que se esvaziar. Então, no caso, o ventrículo esquerdo vai se esvaziar no sistema arterial. Portanto, a pós-carga vai ser a pressão na aorta. Então, quanto maior a pós-carga, quanto maior a pressão na aorta, mais difícil vai ser para o ventrículo se esvaziar adequadamente. Então, é isso que esse segundo gráfico aqui nos mostra. De novo, em roxo, né, a gente tem a situação normal, basal, tá? Então, nessa seta preta aqui, de cima, eu tenho o débito sistólico do meu coração na situação normal. E agora eu tenho uma situação de aumento da pressão arterial. Então, vamos imaginar esse coração trabalhando num indivíduo hipertenso. Então, o que vai acontecer? O eixo da contração isovolumétrica, ele vai ter que se alongar para cima, o que significa que durante a contração isovolumétrica, o meu coração ele vai desenvolver uma pressão maior que em situações normais para conseguir forçar a abertura da válvula aórtica, de forma a promover o esvaziamento ventricular, certo? Porque essa válvula aórtica ela está sendo mantida fechada por uma pressão aórtica elevada. Então, eu desenvolver uma pressão de 80 milímetros de mercúrio só não vai ser suficiente para eu ejetar esse sangue. Eu vou ter que promover pressões maiores. Mas ainda assim, promovendo pressões maiores e aumentando, então, no sentido vertical, essa minha alça pressão-volume, eu vou ver que essa minha alça está mais estreita. Então, situações de pós-carga aumentada diminuem o débito sistólico em relação à situação normal, certo? Resumindo, quanto maior a pré-carga, quanto maior o volume diastólico final, maior o débito sistólico. Quanto maior a pós-carga, menor tende a ser o débito sistólico, considerando aqui situações que não afetem a contratilidade cardíaca. Vamos considerar agora uma situação na qual vai ocorrer, então, alteração da contratilidade do miocárdio, como, por exemplo, durante o uso de agonistas beta-adrenérgicos, que são substâncias capazes de aumentar a quantidade de cálcio no citosol dos miócitos e aumentar a eficiência e força de contração, certo? Então, esse ponto F aqui, ele representa a relação pressão-volume ao final de uma sístole ventricular, certo? A partir desse ponto, eu posso traçar uma reta que é uma medida clinicamente relevante de contratilidade no miocárdio. Muito bem.
Então, agora, nessa situação basal, em roxo, eu vou aplicar um agonista adrenérgico. E o que eu vou observar que esse agonista adrenérgico vai fazer? Ele vai deslocar essa curva, né, da contratilidade para a esquerda. No momento que ele desloca essa curva para a esquerda, né, esse aumento de contratilidade, ele está puxando todo o diagrama pressão-volume para a esquerda. O que significa dizer que o eixo do esvaziamento ventricular DEF vai ser prolongado, promovendo um esvaziamento ventricular mais eficiente, em que agora o meu volume sistólico final ele tem volumes abaixo de 50 ml, que é o meu volume sistólico final numa situação normal, certo? Então, situações que aumentam a contratilidade, independentemente de pré ou pós-carga, né, eles vão gerar um aumento do débito cardíaco em comparação com situações normais. A contratilidade miocárdica, ela pode ser impactada por vários fatores, entre eles a hipóxia, a isquemia e o infarto do miocárdio, né? Então, nessas situações, são ativados mecanismos compensatórios temporários, e entre eles, então, um dos mais importantes para garantir um débito cardíaco adequado para os nossos órgãos e tecidos é o aumento da frequência cardíaca. Por fim, esse slide, então, traz um resumo dos vários fatores que nós abordamos até o momento capazes de regular o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é dependente da frequência cardíaca e do volume de ejeção, certo? Tanto a frequência cardíaca quanto o volume de ejeção, eles podem ser regulados pelo sistema nervoso autônomo. O parasimpático deprime a frequência cardíaca, enquanto que o simpático aumenta a frequência cardíaca e o volume de ejeção, certo? Então, outros fatores que vão determinar o débito cardíaco são a pressão arterial, como sinônimo de pós-carga, e a pressão de enchimento, como sinônimo de pré-carga, de enchimento ventricular ou de volume diastólico final, certo? Então, a gente vê que aumentos da pressão arterial diminuem o volume de ejeção, diminuindo o débito cardíaco, enquanto que aumentos da pressão de enchimento ou do volume diastólico final aumentam o débito cardíaco.